Salve, salve, Jefferson aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este vídeo aqui no canal da Gestolane. Olha só, muitas pessoas acreditam que Machine Learning é para todos os problemas, enquanto outras têm medo de que a tecnologia possa substituir os trabalhos humanos ou até mesmo representar uma ameaça à humanidade. No entanto, muitos desses mitos que giram em torno de Machine Learning são baseados em mal-entendidos, ou até mesmo pela falta de informação. Então, nesse vídeo, eu vou explorar com você 10 mitos mais comuns sobre Machine Learning e tentar entender como podemos desmistificá-los. Então, já sabe, deixa aí seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito e já ative o sininho para que quando a gente subir novos vídeos aqui no canal, você seja notificado, beleza? Então vamos lá para a aula, vou compartilhar aqui minha tela com você. Tela compartilhada, estamos aqui então com o nosso vídeo em que vamos falar exatamente sobre esses 10 mitos mais comuns sobre o Machine Learning e tentar aí desmistificar, né, tirar um pouco desses mitos que são gerados. Mas antes de a gente iniciar falando dos mitos propriamente dito, é importante entender o conceito de mito. O que é um mito? O mito ele é frequentemente usado no sentido de crenças comuns ou populares. Eles não são apoiados por evidências científicas ou fatos concretos. Então, nesse contexto, o mito ele pode ser uma ideia falsa ou incorreta que se espalha por meio de boatos, através de uma tradição popular ou até mesmo pela desinformação. Então, o que eu quero nesse vídeo é exatamente trazer alguns desses mitos que giram em torno, os mitos mais comuns, que giram em torno nessas crenças populares aí que se cria em torno de Machine Learning, e a gente vai aqui discutir alguns aspectos que vão desmistificar exatamente esses mitos. E o primeiro que eu quero trazer para vocês aqui é exatamente o mito de que Machine Learning e inteligência artificial são a mesma coisa. Essa é uma confusão comum que se faz, principalmente para quem não é da área, principalmente para quem ainda está começando na área, e faz uma certa indistinção. Eles aplicam os dois termos como se fosse um único termo. E, na verdade, são termos totalmente diferentes. E aqui eu já coloco aqui um gráfico, né, uma imagem que vai exatamente distinguir esses dois conceitos. Inclusive, eu coloco um terceiro conceito aqui, que é o conceito de Deep Learning, o aprendizado profundo, e também faz a confusão aí, né? Muita gente acha que Machine Learning e Deep Learning, por exemplo, são a mesma coisa, e não é verdade. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu faço a distinção entre essas três tecnologias: inteligência artificial, Machine Learning e Deep Learning. Tá? Então, de maneira geral, a inteligência artificial é, vamos dizer, um escopo maior, é a área maior aí que nós temos em relação a essas três. Então, inteligência artificial nada mais é do que uma área da ciência da computação que enfatiza a criação de máquinas inteligentes que funcionam e reagem como os humanos. Então, a inteligência artificial ela tenta buscar simular o comportamento humano, a forma inteligente humana. E aí nós temos várias aplicações nesse contexto, desde tradução automática de texto, até veículos autônomos, robôs, né, de inteligência artificial, assistentes virtuais e várias outras aplicações. Então a IA, né, a inteligência artificial, ela é a área maior, é o campo maior de estudo, em que nesse campo maior de estudo nós temos o subcampo que é o Machine Learning. Ou seja, o Machine Learning, o aprendizado de máquina, é uma sub-área de estudo da IA que fornece aos sistemas computacionais a capacidade de aprender automaticamente e melhorar a partir de experiências passadas sem serem programados efetivamente para isso. Ou seja, eles se baseiam em dados, em um conjunto de dados históricos ali para aprender o comportamento em cima daquele conjunto de dados e aí sim fazer seus insights, suas análises. Então aqui algumas aplicações mais básicas aí, né, nós temos mais comuns, né, de Machine Learning. Nós temos aí previsão de vendas de produtos, sistemas de análise de fraudes, previsão de preço de ações, sistemas de recomendação e várias outras aplicações também dentro do Machine Learning. Então, o Machine Learning é uma sub-área da inteligência artificial. Então, não são a mesma coisa aí, como muitos consideram. Então, o primeiro mito aí você não deve considerar. Claro, aí tem ainda o Deep Learning, né, que muitas pessoas fazem confusão com o Deep Learning. Mas o Deep Learning pode ser caracterizado como um tipo de um algoritmo mais sofisticado do Machine Learning. Na verdade, o Deep Learning é uma rede neural profunda, ou seja, que ela tem múltiplas camadas ali, né, e aí acaba que é um modelo mais robusto, né, para várias aplicações, desde computação que envolva
visão computacional, até, por exemplo, gerador de músicas, reconhecimento de imagens e objetos e várias outras aplicações aí. Então, Deep Learning pode ser considerado como uma técnica mais avançada, a grosso modo falando, né? Uma técnica mais avançada de Machine Learning. O segundo mito que eu trago aqui é exatamente a questão de que se é necessário ter doutorado para trabalhar com Machine Learning. Olha só, conseguir um título de doutor é uma conquista incrível. Eu mesmo já tenho doutorado na área, né, na área da computação, e posso dizer para vocês que é uma conquista realmente incrível ali, dá realmente uma satisfação profissional muito grande. Claro que todo trabalho, principalmente um trabalho como doutorado, requer ali alguns anos de trabalho, né, intenso ali e dedicação. Agora, é obrigatório fazer fazer um doutorado para trabalhar com Machine Learning? Isso é obrigatório? Então, assim, a resposta que eu dou é a seguinte, é que depende da função que você vai exercer. Então, vamos dividir o trabalho de um profissional de Machine Learning em duas categorias para entender bem o porquê dessa dependência da função. Então, eu tenho basicamente dois viés de trabalho, né, de Machine Learning. O primeiro é aquela pessoa que vai desenvolver aplicações de Machine Learning. Ou seja, a gente diz que a gente vai aplicar o Machine Learning, é um Machine Learning aplicado. E o segundo, né, a segunda função é aquele que vai exercer a pesquisa em Machine Learning, ou seja, vai ser um pesquisador de Machine Learning. Okay? Então, no caso do profissional que vai aplicar Machine Learning, ele trata principalmente de quê? De trabalhar com algoritmos existentes e entender como eles funcionam. Ou seja, em outras palavras, trata-se de aplicar essas técnicas em seu projeto. Então, eu tenho um projeto ali, né, que pode ser um projeto de um cliente, ou um projeto da empresa onde eu atuo, ou da área em que eu atuo, por exemplo, enfim, qualquer projeto ali que eu possa aplicar, obviamente, Machine Learning, e aí eu vou lá e aplico as técnicas, né, os princípios do Machine Learning, todo o pipeline ali, o fluxo de atividade do Machine Learning. Então, nesse caso, especificamente, é taxativo que você não precisa ter um doutorado para essa função. A maioria das vagas e descrições de cargos que você vê ou ouve falar são para essas funções, inclusive. Né? Para funções que não necessitam ter ali um doutorado ou um pós-doutorado nessa área. É claro que, novamente, o doutorado, né, quanto mais você tem uma graduação, mais graduado você for, melhor, né, para aquela vaga, mas não é o que vai te ser selecionado ali. Né? Basicamente, vai ser o que vai te levar a ser selecionado é o teu conhecimento, é a tua experiência no desenvolvimento de projetos que envolvam Machine Learning. Isso é fato. Né? Agora, se você vai atuar numa linha mais de pesquisador, que tem como objetivo ali explorar novas técnicas, novos algoritmos, né, para avançar no campo de Machine Learning e da própria inteligência artificial, e geralmente é um trabalho que você vai exercer ali mais em termos de laboratórios de pesquisa, em universidades ou empresas que fomentam a tecnologia, né, que também tem esse viés de pesquisa. Aí sim, nesse caso, provavelmente você vai precisar de um título de doutorado para esta função. Né? Porque aí você precisa ter alguns aspectos ali de conhecimentos mais aprofundados que permitam você desenvolver novas técnicas. Veja, eu não estou dizendo que uma pessoa que não tem doutorado não consiga desenvolver, tá, uma nova técnica, um novo algoritmo, uma nova solução. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que para você entrar, né, no cargo, talvez você tenha que ter essa exigência aí. Né? Vamos supor, eu tenho dois cargos, pesquisador em Machine Learning e por exemplo, o cientista de dados que precisa ali como ferramenta o Machine Learning. Então, nesse caso, o cientista de dados não vai precisar ter um doutorado, mas o cara que vai trabalhar como pesquisador, possivelmente vai ter como requisito ali uma pós-graduação, um mestrado, pelo menos, e talvez, às vezes, em alguns processos seletivos exigem também o doutorado ali como requisito para entrar naquela vaga. Ó, qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar nos comentários, a gente tenta responder, tá bom? Então faça também seus feedbacks aí, deixando seus feedbacks aí no comentário do vídeo, tá? Se concorda, se não concorda, se são esses mitos mesmo, tá? Então coloca lá, a gente vai ter o maior prazer, a maior satisfação de estar lendo o comentário de vocês aqui no canal. Outro mito é o mito de preciso de um diploma de exatas para trabalhar com Machine Learning. É um mito parecido com o anterior, né? Muita gente até me procura sobre isso. Olha, Jefferson, eu preciso ter ali um curso de matemática, um curso na área da ciência da computação, na área de, enfim, na área de exatas, né? Imagina outros cursos de exatas, mas esse que veio agora, matemática, física, não preciso ter. Bom, isso não é bem verdade, não é? Esse é outro mito pelo qual muitos desistem, inclusive, de migrar para a carreira de Machine Learning. Então, não necessariamente você precisa ter uma graduação em exatas.
É claro, né, que o conhecimento em matemática, estatística, né, programação, são importantes para trabalhar com machine learning. Lógico, então, se você vem de uma formação de exatas, lógico que isso vai facilitar ou vai acelerar o teu aprendizado de machine learning. Isso é certeza. Agora, dizer que isso é fundamental para migrar para a área de machine learning, não, esse é o erro clássico que se faz, e por isso até muitas pessoas tendem a ter um medo ou até mesmo desistem de migrar para essa área por causa disso, por causa desse mito aí. Então, não precisa. Agora, isso não significa que você não precise estudar essas áreas, matemática, estatística e programação, até porque a base, né, do machine learning são essas áreas. O que você vai ter que buscar é exatamente a experiência prática nesse campo da machine learning, que é um campo totalmente vasto e complexo. E aí, para isso daí, você tem outras alternativas que não sejam necessariamente a universidade. Se você já tem uma formação, por exemplo, você é formado em economia, ou, sei lá, alguma coisa mais de humanas, direito, não necessariamente você precisa agora, tá, agora eu vou fazer um curso de ciência da computação. Não, você pode, de repente, fazer ali, começar a desenvolver seus inúmeros seus projetos, né, para pegar e trabalhar agora, por exemplo, ou, por exemplo, fazer algum curso online, enfim, encontrar algum problema e começar a desenvolver soluções baseadas em machine learning para esse problema dentro da sua própria área, por exemplo. E aí você tem disponível aí na literatura vários recursos aí, né? Você tem desde livros, né, excelentes livros de machine learning, tem um vídeo que eu falo também, né, de livros de machine learning que você pode usar se você é uma pessoa muito autodidata, né? Você tem cursos online de grande valia aí para você fazer, vídeos no YouTube, por exemplo, aqui no próprio canal aqui da Gestilano nós temos já aí uma pequena introdução para você entender bem o que é o machine learning, né? Então, um vídeo é um conjunto de vídeos, é uma websérie ali que nós fizemos, né, que faz essa introdução, né, de que é o machine learning, como atuar na área. Inclusive, eu deixo aqui no link também um e-book para você conhecer mais, um e-book totalmente gratuito para você aprender um pouco mais sobre essa tecnologia, né, como é que é a carreira, né, a jornada de um profissional de machine learning, né, as possibilidades que você tem. Então, você pode, sim, né, fora da universidade, né, sem necessidade de fazer um curso de exatas, para ser mais exato aqui com você, você pode sim aprender e tentar pleitear uma carreira de machine learning. Você pode, por exemplo, baixar um roadmap, né, de machine learning. O que é um roadmap? É um mapa ali, é um conteúdo, né, de como é que você, ou seja, o que você precisa estudar para chegar, né, a desenvolver seus projetos e, de repente, já se submeter a alguma vaga, né, dentro desse mercado. Eu posso afirmar para você, é um mercado que está em franca expansão, é um mercado com uma demanda altíssima de profissionais que saibam trabalhar com machine learning. Então, como eu falei, você pode aqui acompanhar os vídeos da Gestilane ou de outro canal também da sua escolha, e também tem os cursos online que tem muito curso aí, muito bom para você fazer. Então, a transição para a carreira de machine learning se resume, claro que nem tudo é fácil, né? Se resume a muito trabalho, a um trabalho árduo, a disciplina e experiência prática. Então, não precisa ter o diploma de exatas, ok, mas não pense que é uma tarefa fácil, né? Ou seja, vai exigir, como qualquer outra mudança, né? Como qualquer outra mudança de carreira, né? Você vai precisar ali, sem dúvida nenhuma, um esforço, né? Para se dedicar ali e atingir o seu objetivo, né? Que é migrar de carreira. Mas eu posso garantir que é uma carreira que vai te trazer muitos benefícios futuros aí, já que é uma carreira, como eu falei, em franca expansão. Bom, o quarto mito que eu trago aqui são aplicações de machine learning que requerem poder computacional que apenas as big techs possuem. Esse mito grande aí é basicamente dizer, olha, machine learning é só para grandes empresas. Isso é mito, isso não é verdade. Enquanto grandes empresas de tecnologia têm investido pesadamente em hardware de alto desempenho para implementar soluções de machine learning, existem outras empresas que estão desenvolvendo infraestrutura e têm nivelado o campo do jogo para outras empresas, permitindo que elas também implementem soluções de machine learning com recursos acessíveis. Ou seja, nós vemos aí grandes empresas como Microsoft, Google, Amazon, Apple investindo, são empresas que a gente chama Big Tech, né, de grandes empresas de tecnologia que se utilizam de grandes recursos computacionais para se desenvolver modelos cada vez mais robustos. A própria empresa agora, que está famosa, né, a OpenAI, né, foi a criadora do
ChatGPT, né? Ela, por exemplo, teve agora um aporte bilionário da Microsoft, né? Então, e por quê? Porque necessita de um poder computacional muito grande para rodar modelos como o ChatGPT. Por outro lado, a gente vê também agora o crescimento maior de plataformas que oferecem uma infraestrutura em nuvem, né, em cloud, para rodar esses modelos. A própria Microsoft tem os seus serviços, né, para essas empresas menores, né, uma empresa de menor porte, que você pode rodar os modelos ali na nuvem, né, tem a Amazon com o AWS, a Microsoft, como já citei, com Azure, a Google Cloud, e assim, essas plataformas oferecem serviços em nuvem de alto desempenho que permite que as empresas de qualquer tamanho executem aplicativos de machine learning. A gente vê também que serviço em nuvem permite que essas empresas acessem poderosas infraestruturas de computação, como processadores gráficos, né, GPUs, sem ter que comprar e manter o seu próprio parque de tecnologia ali, né, um hardware caro ali para gerar os seus resultados. Então, isso é bem interessante. Outro ponto também é que a gente vê aí o desenvolvimento de ferramentas de código aberto, como o TensorFlow, o PyTorch, que tornam mais fácil o desenvolvimento de sistemas baseados em machine learning. Sem o quê? Sem precisar ali reinventar a ordem, porque eles já trazem muito dos modelos, dos algoritmos ali embutidos nessas plataformas. Outro aspecto também é aproveitar serviços como o serviço do Google Colab, né? Serviços gratuitos ali que permitem aos usuários, por exemplo, você que quer estar iniciando na sua carreira de machine learning, quer desenvolver seus primeiros projetos e necessita de um equipamento mais robusto, o Google Colab é uma boa alternativa, porque você pode ali escrever e executar seu código na nuvem, né, na cloud, usando o ambiente Jupyter Notebook e os recursos, né, computacionais ali fornecidos, que já são recursos poderosos ali para rodar algumas aplicações, né, bem interessantes ali já de machine learning. Então, com o Google Colab, por exemplo, os usuários podem usar as GPUs sem ter que comprar e configurar o seu próprio equipamento. Então, é uma alternativa bastante viável para você que está começando agora, por exemplo, e precisa ter um equipamento ali para rodar os seus modelos de machine learning, equipamentos mais robustos. Não que você sempre vai precisar de muito processamento. Em algumas aplicações, nem sempre tu vai precisar, mas há outras aplicações, principalmente aplicações que envolvam aprendizado profundo ali, tem várias camadas, né, de treinamento, tem um tempo de treinamento maior. Sim, você precisa utilizar GPUs, ou seja, você precisa usar recursos computacionais um pouco mais avançados aí, né, para executar. E o Google Colab, por exemplo, é uma alternativa para isso, sem você ter que dispendiar aí dinheiro, gastar dinheiro com hardware, né? Em suma, com a estrutura em nuvem e ferramentas de código aberto disponíveis hoje, empresas de qualquer tamanho, ou até mesmo você que está começando na área, pode acessar o poder de processamento necessário para executar soluções de machine learning de alto desempenho. Bom, o quinto mito que eu trago aqui é o mito que está aí realmente mexendo com o mercado, né? Mercado de tecnologia, está trazendo vários debates sobre esse assunto. A gente vê nas redes sociais, em fóruns, em eventos científicos, até mesmo os grandes baluartes aí de tecnologia como Elon Musk, Bill Gates, têm tratado esse assunto, que é o fato das máquinas, né? Ou seja, do machine learning, poder substituir o trabalho humano em muitas indústrias. Então, embora o machine learning ele pode ser, de fato, usado para automatizar diversas tarefas complexas e repetitivas que nós executamos diariamente, acredito que é um equívoco pensar que ele pode substituir completamente o trabalho humano em todas as áreas. Acredito fortemente que, na verdade, ele pode ajudar a melhorar e complementar o trabalho humano em várias áreas. E aqui eu trago o tão falado ChatGPT como exemplo. O ChatGPT ele pode ser usado para automatizar tarefas de linguagem natural, por exemplo, responder perguntas, gerar texto. E aqui um exemplo aqui que eu trago é que, em vez de substituir, por exemplo, os atendentes de suporte ao cliente, ele pode ser usado para ajudá-los a responder perguntas com mais rapidez e precisão. Eu vejo, assim, essas tecnologias disruptivas, né, essas tecnologias inovadoras, como o ChatGPT, os carros autônomos, como alternativas para ajudar as pessoas e não substituir o profissional humano, até porque essas máquinas precisam, a gente vai falar de um outro mito aqui, mas essas máquinas, esses algoritmos, esses sistemas precisam de intervenção humana, né, para coleta de dados, precisam
precisam de intervenção humana para serem monitorados, precisam de intervenção humana para serem atualizados. Acredito que não substitua, mas crie-se novas oportunidades de carreiras em cima desse mercado aí, dessa revolução que a gente tem visto aí em cima do machine learning e da inteligência artificial. Até porque também essas técnicas ou essas tecnologias, até agora, não conseguem praticar habilidades que os seres humanos praticam com maior facilidade, como, por exemplo, a empatia, né? Quando precisa ter uma interação humana, o humano precisa ter ali uma interação para tratar um cliente, então ali eu tenho uma interação que exige um pouco mais de jogo de cintura, por exemplo, né, como a gente costuma dizer. Então, ali eu tenho que ter uma empatia e as máquinas não têm essa característica, né, emocionais, de criatividade, apesar que a gente já vê aí alguns softwares criando imagens, né, mas ainda está longe da criatividade, da questão da racionalização que o ser humano consegue ali numa situação, né, criar uma estratégia para resolver um problema ali, né? Então, falta essa característica ainda para as máquinas, habilidades sociais, né, de comunicação ali, as soft skills que nós desenvolvemos, por exemplo, né, a gente costuma falar isso, as máquinas ainda estão muito incipientes nesse processo, um pensamento crítico, né, de decisões. Então, nesse sentido, os seres humanos ainda são muito superiores aos algoritmos machine learning. Então, embora os algoritmos de machine learning tenham realmente respostas rápidas a tarefas complexas e repetitivas, eles ainda precisam amadurecer muito e nesses aspectos mais de soft skills, de empatia, criatividade, habilidades sociais e pensamento crítico. Então, dizer que o machine learning vai substituir o trabalho humano não é bem uma verdade, né? O que a gente vê agora é uma adaptação no mercado de trabalho para essas novas tecnologias. O sexto mito é que o machine learning é totalmente imparcial. Isso aqui é um grande mito também sobre o tema, dizer que sempre o machine learning vai ser ali, como dizer, justo nas suas decisões. Em primeiro lugar, para a gente desmistificar esse mito, é importante lembrar que os algoritmos de machine learning são criados por seres humanos, que têm seus próprios preconceitos, conceitos, né, e visões de mundo. E outro, o machine learning é baseado em dados. Se esses dados forem enviesados, o modelo será enviesado também. Por exemplo, se o modelo de machine learning é treinado com dados históricos que contêm preconceitos, como gênero, raça, orientação sexual, o modelo pode reproduzir esses mesmos preconceitos em suas previsões. Então, se o modelo se o conjunto de dados está ajustado ali, ele está desbalanceado, ele está favorecendo uma determinada classe, com certeza o teu modelo de machine learning ele vai ser enviesado para essa classe que tem a classe majoritária, né? Ou seja, isso pode provocar uma imparcialidade, ou uma parcialidade, melhor dizendo, do teu modelo de machine learning. Então, sempre que for desenvolver um modelo de machine learning para suas aplicações, é preciso ter muito cuidado e tomar medidas para mitigar ou minimizar, combater esse enviesamento dos seus modelos de machine learning. E isso vai desde a coleta de dados diversificados, ou seja, pegar o maior número de dados das diferentes classes que você tem no seu conjunto de dados, a realização de testes para avaliar que eles chamam aqui de equidade, né, e a transparência do modelo, e a implementação de políticas para quê? Para que você possa garantir que os modelos sejam éticos. Eu trago aqui uma reportagem do O Globo lá de 2020, em que, não sei se você lembra, né, teve lá um recurso do Twitter, que era uma ferramenta, na verdade, que ele recortava imagens baseado em machine learning, dava preferências a pessoas brancas e removia as pessoas negras, né? E até o Twitter tentou se desculpar, né, pelo seu algoritmo racista, e isso foi realmente muito prejudicial para a imagem da empresa. Mas a empresa alega que fez os testes. Se você pegar a reportagem, ela fez todos os testes, não acredito muito, mas ela diz que fez todos os testes para não ter um problema de enviesamento. A verdade é que o modelo deles estava enviesado. Provavelmente o que aconteceu ali por detrás, né, mas é que tinha mais dados de pessoas brancas, né, do que pessoas negras ali no processo de treinamento do algoritmo. Então, o algoritmo foi enviesado nesse sentido. Então,
Por isso que é importante ter muito cuidado, né, de ter sempre esse balanceamento aí entre as classes, né, do conjunto de dados, para que você não possa enviesar o seu modelo e aí criar modelos assim, como esse que aconteceu com o do Twitter. Tem outros exemplos aí, né, de algoritmos que aconteceram aí nessa situação. O sétimo mito aqui que eu trago é o mito sobre que machine learning pode resolver qualquer problema de negócio. Isso aqui também é um mito. O pessoal fala, eu tenho um problema, cara, usa machine learning. Muitas vezes o machine learning, na verdade, acaba sendo uma bazuca para matar uma barata. A gente usa também esse jargão. Por quê? Porque é um problema que pode ser resolvido ali computacionalmente, mas que não precisa do machine learning, né, da ferramenta machine learning. Porque o machine learning é, de fato, uma técnica poderosa. E, sem dúvida, ele vai te ajudar em muitos problemas do negócio. Mas nem todos os problemas de negócio são adequados para a aplicação de machine learning. Você tem que identificar. Até porque o machine learning precisa, o principal recurso, a principal entrada de machine learning é dados. Se você não tem dados ali, dados estruturados numa aplicação de machine learning, quando eu falo dados estruturados, no sentido de dados com qualidade para a tua aplicação, provavelmente a tua aplicação não vai funcionar da maneira correta, porque aquele dado não está preparado para uma aplicação de machine learning. Então, nem sempre você tem aquele conjunto de dados ali e aqueles dados estão preparados para uma aplicação, ou até mesmo a solução que você precisa não está no machine learning. Isso é um fato. Se teus dados, ou a qualidade dos teus dados disponíveis é insuficiente, então você não tem como construir modelos precisos de machine learning, então a solução para machine learning não é a mais indicada. Ou você tem um problema e esse problema não necessariamente pode ser resolvido. Você pode fazer alguma aplicação que vai resolver o teu problema ali sem machine learning tranquilamente. É importante você entender que o machine learning ele é apenas uma ferramenta e não uma solução completa, né, que você vai lá e pronto, coloca no seu problema de negócio. Então a implementação e a manutenção do sistema de machine learning, além disso, né, a implementação e manutenção do sistema de machine learning exigem habilidades especializadas e também de recursos. Para quê? Para que aquela aplicação fique ativa, ela fique realmente funcionando, tendo uma boa precisão. Inclusive, as aplicações de machine learning, o nível de maturidade delas, elas caem muito rápido, ou seja, elas tendem a depreciar mais rápido, né? O nível de depreciação dela é muito mais rápido do que as outras aplicações, porque o modelo ele tende a diminuir com o tempo a sua precisão. Então, é preciso ter um sistema de monitoramento, de atualização ali robusto, para que a tua aplicação se fique ali com uma boa qualidade, né, em relação ao teu problema. Outro mito aqui, o mito 8, é que uma vez construídos, os sistemas de machine learning evoluem sozinhos. Não. Na realidade, os sistemas de machine learning não evoluem sozinhos. Tá? Esse que é o contrário, na verdade. Tá? Ainda exige muita intervenção humana, manutenção de código, para garantir que continue funcionando corretamente. É claro que alguns modelos, por exemplo, mas e os carros autônomos? Sim, os carros autônomos eles têm ali uma capacidade autônoma, mas frequentemente ele tem que estar sendo monitorado, tem que estar sendo supervisionado por um ser humano ali para que não provoque, né, sempre uma nova situação ali, ele seja calibrado, né? A gente usa esse termo aqui, recalibrado, ajustado regularmente, para que a gente tenha sempre um desempenho em nível alto ali do nosso algoritmo, né, do sistema. E isso envolve, por exemplo, além da atualização do algoritmo, o uso ou a introdução de novos dados de treinamento. Quer dizer, aquele modelo ele tem que ser treinado sempre. Aqui, inclusive, eu trago a imagem aqui na direita, eu trago o modelo, né, ou a metodologia CRISP-DM, uma metodologia que faz um processo, né, de desenvolvimento de software baseado em machine learning. Quer dizer, nesse caso aqui, essa metodologia CRISP-DM foi adaptada exatamente para aplicações de machine learning. Bem aqui, ó, nesse último passo, quando eu tenho a administração do modelo, a gestão do modelo, né, veja que ele volta aqui inicialmente para o estágio de preparação dos dados. Quer dizer, é um modelo cíclico aqui que eu tenho que ter sempre esses ajustes, né, essas atualizações no meu conjunto de dados e também nos meus algoritmos para que mantenha-se o sistema de machine learning sempre com um nível de precisão elevado ali dentro da aplicação. Então, é muito importante esse monitoramento, né, essa etapa aqui, em qualquer aplicação, né, que se vai colocar em produção de machine learning. Esse modelo CRISP-DM aqui, inclusive eu falo ele também em outro vídeo aqui do canal,
nós falamos desse modelo que você pode adaptar para o seu projeto de machine learning, um modelo ou uma metodologia de desenvolvimento, né, de processo, que você aplica ali e a gente discute cada etapa desse processo aqui, lá direitinho, lá no vídeo, ok? E o nosso penúltimo mito aqui, que é um mito um pouco mais técnico, vamos dizer assim, em relação a machine learning, que é a questão de que quanto mais features nos dados, quanto mais atributos, melhor será o modelo de machine learning. Na verdade, em muitos casos, ter muitas variáveis, atributos, em inglês a gente chama de features, né, pode realmente prejudicar o desempenho do teu modelo. Então, para quem não é da área, o atributo, ou a variável, né, eu gosto de usar mais o termo atributo, também se usa muito o termo característica, em inglês se usa mais a palavra features. Esses atributos seriam, imagina, por exemplo, uma base de dados médica. Então, lá eu tenho, por exemplo, a temperatura do paciente, eu tenho a pressão do paciente, eu tenho a idade do paciente, eu tenho quantas vezes aquele paciente já foi internado, se ele tem alguma mancha no corpo. Então, todas essas características são variáveis ou atributos dentro do meu conjunto de dados. Então, só para fazer aqui uma explicação sobre isso. Então, quanto mais filtros, quanto mais variáveis, isso pode ser prejudicial ao processo, né, ao machine learning. Isso ocorre porque muitas filtros podem levar a um fenômeno chamado de maldição da dimensionalidade, onde o espaço de variáveis, o espaço de características se torna muito grande e, como muito grande, os dados ficam muito esparçados. E isso torna difícil, né, a tarefa do algoritmo de aprender padrões significativos em cima daqueles dados. Então, muitas filters podem levar a um aumento também no tempo de processamento e também no consumo de recursos computacionais. Né? Porque eu vou demorar, tem muito mais parâmetros, muito mais variáveis, atributos para treinar o modelo. Então, isso pode aumentar o tempo de treinamento, aumentar a quantidade de recursos que eu preciso para treinar, e isso pode deixar todo esse processo mais lento e bastante oneroso. Então, geralmente, o que se faz, por isso que a gente diz que é um mito, geralmente se faz é o seguinte: não, eu vou então aplicar aqui uma técnica de seleção de filtros, né, seleção de atributos, para quê? Para reduzir esse número de variáveis, porque muitas delas nem são relevantes para o problema, ou até mesmo são redundantes para aquele problema que a gente está trabalhando. É preciso fazer esse tipo de seleção aí, de análise, né, para reduzir o custo computacional do teu algoritmo, né, da tua aplicação ali que você está desenvolvendo. Então, é uma etapa, com certeza, fundamental. Então, esse mito de que quanto mais atributos, melhor, quanto mais features, melhor, isso aí é balela, porque, na verdade, nem todos os atributos vão contribuir efetivamente para o desempenho do algoritmo ali. E isso já foi pauta de muitas discussões aí, né, de vários artigos científicos que falam sobre isso. Inclusive, tem técnicas automáticas que fazem essa seleção baseado em princípios estatísticos, matemáticos, para selecionar aqueles atributos que são mais relevantes para o problema. Por fim, nós temos também um outro mito, talvez um dos mitos mais falados aí, né, para quem desconhece realmente a área, que é o mito de que o machine learning, ou a inteligência artificial, é um risco iminente aos seres humanos. Tá? Então, realmente, assim, embora a gente veja aí que o machine learning ele é usado para automatizar muitos processos de tomada de decisão, isso não significa que ele apresente um perigo para os seres humanos. Te lembra logo daquela, até coloquei a fotinha aqui do lado, né? De filmes como Exterminador do Futuro, onde as máquinas são inimigas, né? Ou a Matrix, por exemplo, o filme da Matrix, por exemplo, enfim. Então, todas essas ficções científicas trazem essa imagem, né? Que o machine learning, a inteligência artificial, é um risco ao humano. Tá? E, na verdade, é um aspecto mais contrário que eu vejo. Né? O machine learning pode ser usado para melhorar, na verdade, muitos aspectos da vida humana. Então, a gente vê aí, por exemplo, desde detecção precoce de doenças utilizando machine learning, até o desenvolvimento de novos medicamentos e a criação de carros autônomos cada vez mais seguros. Então, o machine learning não é apenas uma ferramenta, e como tal, seu impacto depende. Aliás, o machine learning é apenas uma ferramenta, e como tal, seu impacto vai depender muito do uso que as pessoas fizeram dela. Existem, sim, preocupações legítimas sobre a privacidade dos dados e a possibilidade de vieses nos algoritmos machine learning. A gente tem visto aí discussões, inclusive players do mercado de alta tecnologia, como Elon Musk, falando
a gente tem que dar uma pausa, né, aí, tem um manifesto para dar uma pausa no desenvolvimento de inteligência artificial, né, sob o pretexto de que isso pode estar gerando questões éticas, como a gente falou no tema do trabalho aqui, eu não vejo bem por aí, mas, de fato, é um momento que a gente precisa começar a discutir problemas relacionados a essa questão da privacidade dos dados e criar, então, mecanismos, né, ou meios de regulamentação e transparência. Mas não acho que tem que parar as pesquisas para fazer isso. Eu acho que isso já deveria ter, alguns anos atrás, já deveria ter começado a ser feito, né, e não agora, porque agora surgiu aí tecnologias disruptivas como o ChatGPT, da UI, né, que cria imagem, e várias outras aí que estão sendo bastante faladas. E isso não quer dizer que agora vamos ter que parar tudo para rever, fazer. Não, eu acho que não pode parar, a ciência não pode. A ciência não pode ser parada por nenhum motivo. Essa é uma visão que eu tenho. Então, eu discordo um pouco com relação a isso, né? É um posicionamento que eu tenho, mas, claro, você pode até discordar, concordar lá com outros pesquisadores, outros players desse mercado de tecnologia, mas eu não vejo assim. Eu acho que a ciência não pode parar. O que realmente precisa fazer, inclusive, eu acho que é aí que está o grande perigo mesmo das técnicas machine learning, é na questão da privacidade, né? A privacidade dos dados, nessa questão dos vieses, não na questão de substituir o ser humano. Claro, tem que ter uma regulamentação nesse sentido também, mas não vejo isso como um cenário apocalíptico, no sentido de que, olha, agora a máquina vai substituir, temos que parar, não pode. Não, tem que adaptar as pessoas, criar novos mecanismos de reestruturação do mercado de trabalho, enfim. Mas, de fato, a regulamentação e principalmente a transparência na implementação de sistemas tem que ser o carro-chefe nesse momento agora. E essa questão das máquinas matarem os humanos, isso aí é mais para ficção científica. Tá? Deixa lá para ficção científica. Claro que existe muito a se avançar sobre esses aspectos, né, de cada vez mais as máquinas se aproximarem, né, ao comportamento humano, tem muito a ser evoluído, mas a gente pode dizer que caminhou bastante, mas estamos longe disso ainda aí, né, na minha visão. Mas é preciso ligar o alerta nesse cenário de privacidade de dados, principalmente, e também de modelos enviesados aí, né, fake news, geração de fake news, enfim, todo esse processo aí que tiver tem que ter uma regulamentação, sim, e transparência. Bom, algumas considerações finais aqui eu trago, né? Primeiro que a IA e o machine learning estão inseridos em muitos dos produtos, dispositivos que usamos em nossa vida cotidiana. Então, qualquer coisa que você imaginar, qualquer dispositivo que tenha ali tecnológico, possivelmente tem uma aplicação de IA, possivelmente tem um machine learning. Então, as aplicações que a gente usa ali no celular, Google, né, por exemplo, Google Maps, ou várias outras, né, tem ali, por exemplo, quando tu usa o Facebook, Instagram, tem embutido ali, com certeza, técnicas de machine learning, de inteligência artificial. Então, estamos rodeados por essas tecnologias. E aí, o mais intuitivo, então, a fazer nesse momento é entender como elas funcionam, né, o que está por trás dessas tecnologias, em vez aqui de ficar imaginando cenários de ficção científica, as máquinas vão dominar o mundo, as máquinas vão destruir os empregos. Porque ambas são tecnologias em grande potencial. Então, se você conhece essas tecnologias, se você aprende essas tecnologias, você tem um potencial muito grande de migrar para essas carreiras que exigem cada vez um mercado cada vez mais dinâmico, mais sendo modificado. Então, em vez de nos preocuparmos se eles vão tirar nossos empregos e nos substituir no futuro, temos que ficar entusiasmados, na verdade. Essa é a minha visão sobre como eles nos ajudarão ainda mais no futuro. E as novas tecnologias estão aí para nos ajudar a ter uma visão nova do mundo. E aqui fica, então, a mensagem final. As possibilidades nesse novo cenário que traz aí essas tecnologias são infinitas. Então, não fique refém desses mitos. Procure entender, procure ler mais sobre esse assunto, que é um assunto fantástico e bastante envolvente, que é o machine learning. Costumo dizer que o machine learning é um ecossistema vivo que está em constante evolução, com possibilidades infinitas aí. Bom, vamos finalizando o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima.